Glória a Deus. Hermanos, aqui estamos uma vez mais em vivo. Amém. Desde Costa Rica, hacia donde esta señal alcance, estamos desde Costa Rica para hablar de la palabra de Dios, ministrar la palabra de Dios a todo aquele que está necessitado. Está demais dizer que todos são necessitados. Amém. Glória a Deus. Todos necessitamos da palavra de Deus em algum momento de nossas vidas, quando aí pensamos que já todo está bem, nos damos conta que a palavra de Deus é necessária. Amém. Que nessa manhã você pueda ser bendecido por Deus, porque Deus tem um propósito nessa manhã e quer falar a tu coração. Amém. Deixa-me ordenar as coisas aqui e já vamos entrar em la palavra. Glória a Deus. Hermano Carlos Arroyo, aí de Palmares, Deus te bendiga, varão de Deus. Que bendição foi volver a saber de você uma vez mais, depois de tantos anos, verdade? Pero aí estamos conectados, amém? E nessa manhã, hermanos, o Senhor, uma vez mais, me viene tocando o coração nessa situação de las enfermedades, de situações, de dificuldades por las que passa a gente, verdade? E o Senhor já por terceiro momento de oração, digamos, desde a passada semana, o Senhor me vem falando de sanidades, de milagros, de quando clamamos na presença do Senhor e o Senhor estende sua mão e faz coisas sobrenaturais, porque Ele é um Deus sobrenatural, amém? Glória a Deus. E hoje não será diferente, a palavra vai nessa linha, nessa direção, verdade? Assim que se tu tens alguma situação que tu necessitas de um milagre, não é algo corriqueiro, algo rutinário, verdade? Não, são situações que já uno não tem mais que fazer, não tem para onde correr, que já seja de medicina, de saúde, já seja de negócio, já seja um problema jurídico, familiar, ou seja, aquelas situações de nossas vidas que enfrentamos muitas vezes e que já lhe dimos todo o que teníamos que dar, tocamos todas as portas havidas e por haver e não resultou em nada, não logramos uma solução, não conseguimos sair do problema. Em alguns casos, muitas vezes, até o problema se empeora, verdade? Porque tocamos portas erradas, buscamos solução de forma equivocada, amém? E o que sucede é que terminamos nos complicando aún mais, amém? É para ti essa palavra, nesse momento, em la condição que tu estás, se tem algo em tu vida nesse momento, estás atravessando por uma situação em que tu sabes que não há um norte, não sabe para onde correr, já é hecho de todo, e não há nada mais que fazer, senão resignar-se. Eu quero dizer para você, e nessa manhã de isso vamos falar também de resignação. O que é resignação? O que significa resignar-se? Se você não sabe, ou se sabe a médias, digamos, não sabe na plenitude de lo que quer dizer essa palavra, verdade? Esse sentimento que é resignar-se, verdade? Hoje, nesta manhã, através da palavra do Senhor, você vai saber o que é realmente resignar-se. Em que momento podemos ou devemos resignar-se? Hasta onde vai nossa resignação frente às adversidades? Amém? E nessa manhã tu vas aprender isso, vas escuchar isto, te vai fortalecer na palavra do Senhor. E eu estou seguro que tu vas a transformar esta resignação em resistência. Amém? Glória a Deus por tu vida. Quero, hermanos, dizer-te que há momentos e há situações de dolor, verdade? De sofrimento que são tão intensos, problemas tão graves, tão intensos, que golpeiam tanto a vida de uma pessoa, de uma família, enfim, que não lhes queda força para essa gente lutar. Amém? Não sei se você já ha enfrentado alguma situação semelhante, em que tu estás em um problema tão duro, tão difícil, tão grave, que já não te queda mais força para lutar. Como eu estava dizendo em um momento, já não tens mais porta por onde tocar, já não sabe mais a quem recorrer,
já a gente te disse, já de resto, resigna-te, entende? Entenda que assim é, a vida é assim mesmo, tranquilo, siga por outro lado, já de resto, verdade? Em donde nem a gente mesmo mais cerca de nós outros tem mais uma voz de alento, verdade? De fortaleza, de dizer, não, levanta-te, papá, vamos seguir adelante, Deus te vai abendecer, algo vamos a lograr, não. Já quando a mesma gente te disse, não, já de resto. Não sei se você já ha enfrentado situação semelhante. E esses momentos, hermanos, não queda forças em uno, verdade? Porque não há, humanamente falando, como enfrentar ou como sair do problema. Já não te queda mais sabedoria, experiência, recursos, força física, psicológica, emocional e espiritual, verdade? Já não há nada mais que hacer, tu não tens nada para onde correr, então se te resignas e aceita as coisas como são, verdade? Porque assim te disse a gente, já de resto, já não insista mais, amém? Sabe aquelas enfermidades crônicas, verdade? Por exemplo, uma tosse crônica. Uma tosse crônica, tu termina acostumbrando-se com a tosse, amém? Ou seja, você nem se dá conta quando não se dá conta, porque é algo natural, verdade? Já é natural, é algo não é normal, verdade? Não é nada natural, mas se convierte em algo natural para ti, verdade? Porque aquilo está em ti, não há como sair. Uma pessoa que sofre de uma enfermidade, digamos um diabetes, verdade? Por aí a ciência diz que não há cura para diabetes. Em Jesus há cura para todas as enfermidades. Pero a ciência é limitada, né? E a ciência, através de suas limitações, determina que X enfermidade não há possibilidade de sanidade. Amém? Então, hermanos, a pessoa diabética termina se resignando com aquilo. Está cada dia picando aí, pinchando seu dedo para fazer provas de sangue, para ver como está a questão do açúcar na sangue, verdade? A glicemia, não sei como funcionam essas coisas. Enfim, porque é algo que tu convives com isso, não tens como cambiar. Peleou em um momento, lutou, guerreou, buscou recurso, foi ao médico, isso de todo. Mas chegou um momento que tu diz, já não é mais. O que mais vou fazer? Tenho que conviver com isto, verdade? Então, se e nesses momentos, hermanos, você já não tem mais. Uma pessoa que tem uma alergia, verdade? Ou seja, é algo que já se hace involuntário, verdade? Uma alergia ao polvo, por exemplo, verdade? A pessoa que tem renite, essas coisas que tem aí nas vias respiratórias, aquilo já é crônico, você não tem como escapar daquele. Algo vai despertar aquela situação em algum momento, já seja o polvo, o câmbio climático, alguma substância no aire que tu aspira e já vem o problema. Por quê? Porque aí está, basta apenas que algo desate, amém? E isso vai suceder, porque é crônico, está em ti, já não há mais como sair disto. Então, se você termina se resignando, verdade? Não há mais que fazer, né? Pero, hermanos, a palavra resignação, e eu tive que ir aí, verdade, buscar. A palavra de resignação habla de um aguante, verdade? Habla de conformidade, de tolerância e paciência ante as adversidades. Isso é resignação, verdade? É como dizer assim, a vida é dura, a vida é difícil e devemos ter resignação. É dizer, devemos ter paciência, devemos ter sabedoria para enfrentar as circunstâncias, esperando que um dia algo suceda, enfim, que uma solução se apresente e o problema se desaparece, verdade? Então, a resignação tem dois caminhos, duas formas de entendimento. E o que vai provocar um cambio em nossa vida, um abandonar perdão, não é a mesma palavra essa, eu ser livrado de algum problema, está em nossa maneira de ver, que é resignação. Porque se você mira a resignação apenas como uma conformidade, como um aguante, verdade? Como um aceitar, porque aí está, não há nada que cambiar, derramos assim, aí você vai viver sempre limitado
frente ao dolor, frente à circunstância, frente ao problema, te vas a resignar como uma pessoa com uma enfermidade crônica termina resignando-se, verdade? Porque já barrou a guardia, já não há mais que lutar. Vivamos com isto, como disse a gente. E muitas vezes temos nós outros problemas, incluso problemas interpersonais, familiares, verdade? Circunstanciais, enfim, de família. E as pessoas dizem, não, já não é mais que lutar contra isso, derramos a si mesmo, verdade? Há parejas que já han cansado, já buscado de todas as formas solucionar um problema. Então, se a mulher disse, não, com esse já não dá mais, verdade? Há que seguir assim, não lo vou a derrar, por amor a mis niños, eu varão diz lo mesmo, porque tenho ministério, não vou a derrar, não vou a divorciar, não vou a separar. Nos resignamos, ou seja, convivamos com o problema. É mais ou menos assim como dormir com o inimigo a la par, verdade? Não o inimigo a persona, senão o problema, a circunstância. Resignar-se. Então, se o problema está contigo em la cama no momento de dormir, o problema está contigo em la mesa na hora de comer, está em tu trabalho, está em tu momento de diversão, se é que tem algum tempo de sair com tu família, enfim, o problema está aí martilhando tu cabeça e tu te resignas com isso, tu convives com o problema como se ele não estivesse mais, pero aí está, carcomiendo-te, causando-te problema, te enfermando, deprimindo tu coração e tus pensamentos, verdade? Pero tu vives, verdade? Pero o problema não há deixado de existir. Então, se esta é uma visão que as pessoas têm de la resignação, verdade? Ou seja, resignação à la família quando alguém está morto. Claro, resignar-se, ou seja, ter paciência, sucedeu, isso não há como cambiar, entende? Pero há resignação quando a pessoa se entrega voluntariamente, hermanos. Amém? Quando a pessoa lo que hace é uma entrega voluntária que hace, poniendo-se em las manos e em la voluntad de outro. Amém? Quando tu aceitas, quando tu tomas a decisão de dizer, já isso, já não peleio mais com isso, já não busco mais solução. Então, se eu resignar-se dentro desta ótica, é barrar a guardia. É dizer, já, convivamos com isso, não passa nada de por si. É um problema, mas todo mundo tem igual ou parecido. Então, se habla de um acatamento, habla de uma conformidade, de uma submissão, de estar falando aqui, irmãos. Entendem? As duas linhas de pensamento, de entendimento em lo que é resignação. Resignação no sentido de ter paciência, aguante, verdade? Amém? Tolerância, de ter sabedoria, mientras esperam na solução, ou mientras buscam na solução, tu tens paciência, tu tens paz, amém? Pero não quer dizer que has derrado assim por assim, não. Agora, a outra forma de enfrentar e de ver a resignação é uma entrega voluntária que uma pessoa hace poniendo-se em manos de outra, amém? Já seja de um problema, já seja de uma pessoa. Há pessoas emocionalmente afetadas ou tocadas por um sentimento que nem é tão sano, verdade? Aceitam malos tratos na casa, aceitam violência doméstica, verdade? A mulher que é golpeada por um marido, não digo todas, evidentemente, porque também há homens que são golpeados, não é? Se resignam, aceitam. O cônjuge lhe trata mal, lhe humilha, lhe escraviza, hace lo que quiere, verdade? Lhe trata mal seus filhos, a sua persona mesma, sua integridade física é ameaçada e tocada e violentada a todo momento, pela pessoa está resignada, verdade? Esse é assim mesmo, nunca vai cambiar. E lo aceita. Então, se é uma entrega voluntária, e essa entrega voluntária habla de um acatamento, de uma conformidade, irmãos. Habla de uma submissão. Me está entendendo? Habla também de uma dependência e de uma esclavitud. Amém? Que tu resignação genera em ti paciência para buscar a solução em Deus. Não a resignação em ser-se dependente e escravo do problema, ou da circunstância, ou da enfermidade, ou o que seja que tu estás vivendo.
Me está entendendo nessa manhã? Amém? Se está entendendo, me diga, pastor Pedro, se estamos entendendo, amém? E o Senhor te disse, resigna-te, sim, pero no sentido da paciência, e no sentido da sabedoria, pero não deixes de buscar solução a tu problema, porque seja qual seja o problema, aunque seja uma enfermidade crônica, aunque seja algo que a medicina te disse que não há como, para Deus, hermanos, não há limites, não há impossibilidades, amém? Então, como que resignar-se no sentido de aceitar, de acatar, de poner-se bajo o governo e o mando e o desmando de uma situação, de uma enfermidade, em uma relação, já isso não, amém? Porque senão tu te volves escravo do problema. E o que se volve escravo do problema termina resignando-se, porque não pode pelear contra seu Senhor, amém? E no tempo da esclavitud assim era. Os escravos não, alguns se resignavam, viviam aí em las fincas, em os lugares aí de seus amos, de seus senhores, porque não tinha nada que fazer. Regressar à África, como regressar? Verdade que sim? Digo os escravos negros, mas havia esclavitud de blancos também em alguns lugares. Então, a questão é, ¿qué vas a hacer con la resignación? ¿De qué manera tú ves la resignación? En el sentido de la paciencia, de la tolerancia, del aguante, pero sin dejar de pelear, sin dejar de clamar, sin dejar de buscar solución, o la resignación, dígase la entrega voluntaria a las órdenes de alguien, a la enfermedad, ao problema, a la circunstancia, a la conformidad de las cosas, a hacerse esclavo, dependente totalmente, já derramos assim como está. Vamos ver alguns passagens bíblicos nesta manhã, que nos vai explicar claramente sobre isto. Quero que tu tenhas tu Bíblia aí, abres tu Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 21. Estes passagens que estou utilizando aqui, hermanos, são passagens muito conhecidos, e você que já tem experiência com a palavra, com a Bíblia, de congregar em uma igreja, relação com Deus, são passagens conhecidos, verdade? E muito sencillos de explicar, aunque trae muita revelação e muita linha de pensamentos distinta em várias direções. Deus nos pode falar através de sua palavra, verdade que sim? Pero, aunque uno, por la prática de predicar, de pastorear, enfim, de utilizar a palavra de Deus, são mensagens e passagens bíblicos que tu tens de memória. Eu tenho de memória essas coisas. Pero eu prefiro ler algumas coisas aqui, porque não todos que estão conectados ou que vão assistir esse vídeo mais tarde dominam, têm conhecimento bíblico. E que em algum momento alguém pode pensar, esse está falando de si mesmo, ou está inventando aí histórias de sua cabeça. Não, eu quero ler aqui para que tu te des conta que é bíblico o que vou ler. Por isso vou ler, aunque a história já la sei de memória, amém? Por isso vou ler capítulo 21 de Gênesis, amém? Eu sei que alguns têm a costume de apontar, verdade, quando estão escutando uma prédica. É bueno, porque você vai estudar depois e Deus te vai falar mais tarde. Diz, hermanos, que chega um momento em que o filho de Abraão, o primeiro filho de Abraão, que foi o filho da precipitação de Abraão, o filho do pecado, o filho da descrença e da falta de fé de Abraão, quando Abraão não havia desarrollado a fé que ia justificar ele delante de Deus mais tarde, verdade? Porque não esperou o filho da promessa que Deus lhe havia prometido, e lhe hizo caso à voz de sua esposa e se acostou com a empleada, com a esclava chamada Agar, e lhe nasceu um filho chamado Ismael. Amém? Fora do propósito de Deus, fora do tempo de Deus, pero nasceu. Amém? Nasceu. Porque assim é a vida, verdade? Nasceu. Este ninho é o momento que o ninho da promessa, chamado Isaac, nasce e que está para ser destetado. Havia toda uma cerimônia nesse entonces, que assim uma cerimônia, assim uma fiesta, verdade? Consagravam os ninhos no templo no momento que eram destetados. Não era esse caso aqui porque não havia templo, verdade? Era Abraão todavia. Mas a prática de fazer um banquete, fazer uma fiesta, verdade? Porque Isaac havia sido destetado, verdade? Era normal, assim naquele entonces, verdade? E seguramente ele apresentava o ninho a Deus. Diz que nesse momento, veja o que disse aqui, e cresceu o ninho
e foi destetado, e hizo Abraão gran banquete el dia que foi destetado Isaque. E viu Sara que el hijo de Agar, la egípcia, el qual esta lhe havia dado a luz a Abraão, se burlava de su hijo Isaque. Ah, hermano, eu sei que a mamãe que me está escutando aí, estou seguro que a você não te gusta que se burlem de tus hijos, verdade? Que lhe hagam dano a seus filhos, que lhe hagam alguma broma pesada, feia, ou que lo tratem com injustiça, com humilhação. Não importa a índole de tu hijo, tu hijo nasceu de ti, te vas a doler por ele, vai incluso intervenir, quizás está ameaçando tu própria integridade para salvaguardar tu hijo. Assim são as mamãs. E glória a Deus por as mamãs. Então, se Sara não lhe gostou que esse muchachito se burlava de seu hijo, verdade? Que havia salido de seu ventre, não havia salido do ventre da empregada, como é o caso de Ismael. Então, ela disse a Abraão: echa a esta sierva e a su hijo, porque el hijo de esta sierva não há de heredar com Isaque mi hijo. Se levantou um problema familiar, hermanos, de los muitos que nós outros conhecemos, verdade? Quando os papás se peleiam por causa de seus filhos, verdade? Sem sabedoria, evidentemente. Pero aqui está um problema. E Sara disse: não, esse aí não vai heredar junto com meu filho. Esse não tem nada a ver. Herdeiro mesmo é meu filho Isaac. Esse aí foi um erro nosso. Como algumas pessoas creem que os filhos são errores, né? Ou seja, bem lá, um filho, um ninho, como um erro. Não é um erro, irmãos. Houve uma relação conjugal, houve algo aí. E o ninho nasceu, e Deus, que é o dador da vida, em o ventre soprou aliento de vida nesse ser que aí estava, nesse embrião que aí estava. E Salmo 139 disse: mi embrião vieram tus ojos. É dizer, o quê? Que há uma visitação de Deus no ventre da mulher quando ela está para embaraçar-se, quando todavia é um embrião, irmãos. Por aí, a gente aí que lhe gusta o assunto del aborto, verdade? Não, que não é um ser vivo todavia, que é apenas uma célula. Não, é um embrião. E esse embrião vê os olhos de Deus, seus olhos bem ao Senhor. É dizer, há uma visitação, o aliento de vida, o sopro de vida de Deus no ventre de uma mulher, significa uma visitação de Deus. E se há uma visitação de Deus, há um sopro de vida, há um aliento de vida nesse embrião e se transforma em um ser vivo, em um ser humano, é dizer que Deus tem um propósito. Deus não ia manifestar tudo isso se não havia um propósito nesse ser, amém? Então, se havia um propósito, no caso de Ismael também, há um que nasceu fora de tempo, fora de propósito, amém? Propósito de Abraão, diga-se, amém? Não propósito do ninho que nasceu. O ninho nasceu com propósito. Quem está fora de propósito é Abraão, que se equivocou, verdade? E que se echou aí sua torta, digamos assim, verdade? Então, se há todo um problema familiar aqui, aí Abraão, não, como é possível, não vou fazer isso. Então, se Deus interviene e disse a Abraão: haz todo lo que te dijeres Sara, oye su voz, amém? Porque em Isaque te será chamada descendência. A promessa, Abraão, que tenho contigo será através de tu hijo, não através del outro, amém? Então se disse: e também del hijo de la sierva haré una nación, porque és tu descendente. Amém? É dizer, então, se Deus não está dizendo: se Abraão, Ismael nasceu de uma torta que te ralasse, de uma precipitação, e será maldito esse ninho. Não, irmãos, não, em absoluto. Te digo, há um ninho que nasce, diga-se, del pecado, já chega de uma violação, já seja de uma situação violenta, enfim, não sei de que maneira nascem lá muitos ninhos muitas vezes por aí. Pero aún assim, se tem vida, viene com propósito. Viene com propósito. Nadie já nasce barro uma maldição. Pode nascer barro um pecado, porque seus padres pecaram, porque houve uma violação, porque houve violência. Não sei, não importa. Pero se nasceu para Deus, viene com propósito. Viene com propósito. Amém? Para Abraão, para Sara, era muito fácil desechar esse ninho e mandá-lo vai até viver no deserto, que te muera por aí.
Pero Deus está dizendo aqui, e também del hijo de la sierva haré una nación, porque és tu descendente. Havia nascido de los lomos de Abraão, como seria a maldição? Claro que não. Deus tinha propósito com esse ninho, amém? Reprochou a atitude de Abraão por haver se precipitado, pero há um ser vivo aqui. E esse ser vivo tem um aliento de vida de Deus. Então, se Deus tem propósito com esse ninho, era necessário que o ninho saliera de casa para que Deus seguisse seu propósito com Abraão. Então, Abraão se levantou muito temprano, muito de manhã, tomou pão e odre de água, lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Aleluya. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré quando o muchacho muera. Uau, está resignada, amém? Resignação. No veré quando o muchacho muera. E quando ela se sentou em frente, o muchacho alçou sua voz e chorou. Uau! Estamos vendo aqui, irmãos, duas formas, duas visões em quanto à resignação. Amém? A mulher se resignou. A mulher disse, já não temos água. E no deserto sem água é morte segura. Amém? É morte segura. E aqui não habla de la falta de pão, mas seguramente o pão se iba a terminar também. Amém? Porque quizá Abraão les deu uma provisão para alguns dias, né? Para alguns dias. E terminou a água. Não diz quanto tempo estiveram caminhando no deserto. Diz que ela anduvo errante. Andar errante é andar sem rumbo, é não saber para onde vai, é andar a las ciegas, digamos assim, verdade? Imagine-se, uma mulher foi sacada de caça, entende? Sacada de caça e disseram, vete ao deserto. Ou seja, verdade? Andou errante, anduvo errante com o muchacho. Evidentemente, chegou um momento que lhe falta água, verdade? E faltar água em meio ao deserto significa dizer morte segura. Aí entra a resignação. A mulher resignou-se com a situação, não havia nada que fazer, disse, me sinto distante do ninho e lo observo de lejos, porque não lo quero ver quando entra em agonia. Quando a água começa a ser falta em seu organismo, ele começa a remir e começa a doler seu corpo e empiece o sol do deserto, quizá algum animal lo ataque e lo mata. Enfim, a mulher não queria presenciar isto. Se alejou, se apartou do ninho e lo observava de lejos, porque sabia que era fatal. Amém? A condição do ninho era fatal. Se ia a morir em deserto. Disse e não veré quando o muchacho muera. Pero quando ela se sentou em frente, hermano, distante do ninho, diz que o muchacho alçou sua voz e chorou. Aleluia, irmãos. O muchacho rompeu o silêncio de la resignação. É isso que eu estou dizendo nessa manhã. A resignação, hermanos, silencia a voz da persona. Estar resignada muitas vezes te hace silenciar frente ao problema. Antes tu gritava, antes tu peleava, antes tu orava, antes tu clamava a Deus, antes tu tocava a porta aqui, porta ali, buscava alternativas, buscava meios de sair do problema, pero chega um momento que tu te cansaste. Amém? Chega um momento que o problema te venceu e te resignaste, já não é mais que lutar, aí vou viver com isto. Eu que está deprimido, eu que tenho ansiedade, eu que tenho diabetes, eu que tenho uma tosse crônica, já não vou mais lutar com isso, há que viver com isto, verdade? Hasta que quizás suceda algo, pero como não lo creio, vou seguir minha vida. É mais ou menos assim. Essa mulher não veia a menor possibilidade de que esse muchacho saliera com vida, tampouco ela. Porque não há nada que nos dê garantia de que o muchacho se iba a morir antes de la mulher. Quizá os problemas de la falta de água em meio ao deserto causaram a morte primeiramente a ela e depois ao muchacho. Ou quizá, não sei, o muchacho moriera primeiro, pero ela está confiada, porque a decisão é esta, ela está confiada
de que vai observar hasta que o muchacho se muera. Pela morte podia alcançar ela primeiro. Entende que a resignação às vezes distorciona a visão? Amém? Me está entendendo, irmãos? Ela estava resignada, silenciou-se, se silenciou, se aquietou, amém? Quizá mientras caminavam, primeiro dia, segundo, terceiro, quizá hasta clamavam a Deus, quizá conversavam entre si, meu amor, vamos buscar algo em algum lugar, pero chega um momento que o problema cresceu demasiado, o sol muito caliente do deserto, le falta de água, e a mulher sentou e disse, bueno, esperemos a muerte. É mais ou menos isso, irmãos, amém? Esperemos a muerte, não há nada mais que fazer. Pero disse que em meio à resignação de ela, o muchacho alçou sua voz e chorou. Aleluia, irmãos. Um clamor subiu ao cielo desde o deserto, desde o momento de resignação, de aguante em frente a las adversidades, um clamor se escuchou no cielo. Eu te quero dizer nesta manhã, quizá tu estás resignado no sentido de la paciência, has tenido aguante com a situação, pero sigues peleando e lutando. O Senhor te disse nessa manhã, alça tu voz ao cielo, porque diz a palavra, e oyó Deus a voz de muchacho. Ou quizá tu estás em outra condição, estás em la condição de Agar. Estamos vendo mamá e hijo, cada quem com uma visão distinta de lo que é resignação. Para a mulher, resignar-se era entregar-se à la vontade da circunstância. Me está entendendo? Entregar-se, hacer-se e permitir-se ser escrava da circunstância e esperar lo pior. Para ela, isto era resignação. Para ele, não. Para ele, não, irmão. Também estava ele resignado, claro, porque não havia nada em ele que pudesse cambiar a situação. Havia resignação em ele, pero sua paciência e seu aguante se convertiu em uma resistência. Amém? A mulher já não oferecia mais resistência frente à circunstância, se sentou esperando a morte de ele e de seu muchacho. Pero o muchacho não, irmãos. E o muchacho diz a palavra que ele olhou, alçou sua voz e chorou, e oyó Deus a voz del muchacho, aleluia. E o ángel de Deus chamou a Agar desde o cielo e lhe dijo, ¿qué tienes, Agar? O ángel do Senhor te está visitando nesta manhã e te está dizendo, que tienes, hijo mío? Que tienes, hija minha, que estás aí sentada, postrada, esclavizada frente à circunstância e ao problema? Estás resignada no sentido de la paciência, melhor dito, no sentido de aceitar a situação como se pinta que és? Pero o Senhor está dizendo, que tienes? Não temas, Agar, o Senhor está dizendo nesta manhã para ti, não temas. E o problema é grave? Sim. A situação é difícil? Sim. Se ha vuelto crônica? Sim. Não há possibilidade de sair do problema, humanamente falando? Sim. Já has tocado todas as portas, todas as alternativas? Sim. Todo isso o Senhor lo está vendo. Pelo que Deus não lhe agrada é a resignação no sentido de entregar-se, de deixar-se dominar por o problema, de aceitar as coisas como pintam que deve ser, quando na visão de Deus não lo é o que tu estás vendo. Deus vê de outra maneira. Donde tu não vês salida, Deus vê uma porta que se abre, porque Ele abre a porta. Me está entendendo nessa manhã? Então, que tienes? Não temas, porque Deus ha oído a voz de um muchacho em donde está. Glória a Deus. Quizá o que Deus está esperando nessa manhã é que alguém alce sua voz a Ele. É que alguém quebrante seu coração delante dele, chore a los pies do Senhor, e o Senhor enviará seu ángel para hacer o milagre, para dizer-te a ti, vea, eu estou vendo algo que tu não estás vendo, porque diz a palavra, levanta-te, disse, versículo 18, alça o muchacho, e sostém-lo com tu mano, porque eu haré de ele uma grande nação. Aleluia, irmãos.
Eu não sei se o momento da partida, quando saíram de casa, quando Deus habla com Abraão, e desse hijo de la sierva, eu haré dele uma nação, porque é descendência tuya. Lo vou a bendecir esse ninho, aunque tu lo mandes para o deserto a morir, porque essa era a intenção de sua esposa Sara, que se muere esse muchacho, hijo de la esclava, nada que ver com nós outros. Aunque a intenção de tu esposa é que ele se muera, eu tenho um propósito com esse ninho, irmãos. Amém? E eu não sei se Agar escutou esse diálogo, ou se Abraão disse, ve Agar, tu tens que sair de casa, tens que ir com o muchacho, mas não se preocupe, Deus me ha dicho que vai ser uma nação de tu hijo. Não sei se ela sabia disso, se ela escutou isso. Lo que sei é que está resignada e entregue às circunstâncias. Aqui me siento e me espero a morte. Já sei, a minha primeiro, a de muchacho, vamos a morir porque não temos água e já o pão nos vai faltar. Sabe que diz o Senhor para ela? El ángel del Senhor: levanta-te, alça o muchacho, sostém-lo com tu mano, porque eu haré de ele uma grande nação. Aleluia! Havia um propósito de Deus, irmãos. Nem sempre o deserto é para a morte, é isso que eu quero dizer para ti. Talvez tu estás vivendo em um deserto, talvez tu tienes escassez de alguma coisa em meio a esse deserto, algo te está faltando e tu pensas que isso é o único que tu necessitas para sair do problema. E Deus diz, não, o que tu necessitas é que Deus escute tu voz. Amém? A gente que está enfrentando um problema econômico, mira em gerente do banco, em o prestamista, verdade? Ou aquele familiar que presta plata e te cobra interesses depois, vê nessa condição, nessa persona, a possibilidade de sair do problema. Pero esse sair do problema muitas vezes significa meter-se em outros problemas mais, porque você vai endeudar e endeudar e endeudar, e é interesse sobre interesse. Está me entendendo, irmãos, nessa manhã? Então, o que tu crees realmente que é extrema necessidade para que tu saias do problema, quizá não seja por aí. Quizá a necessidade que tu tienes é que Deus escute o clamor de tu voz, que tu chores, que tu quebrante tu coração delante de Deus. Amém? Ou que Deus escute o clamor de alguém a favor tuyo. Quizá há alguém intercedendo por ti. E pronto, essa oração será escutada. E pronto, o clamor desta pessoa que intercede por ti, Deus vai poner cuidado a essa voz e vai dizer, esse é o momento de enviar meu ángel para sacar meu servo e minha serva deste problema. Se está entendendo, diga amém nessa manhã. Sinto a presença de Deus nesse lugar, irmão. Essa palavra é tremenda. Quizá tu não tenhas força para lutar, está como essa mulher sentada esperando a morte, mas há alguém que está orando por você, há alguém que está clamando por você. Se tu tens algo de relação com Deus, e se em algum momento has pedido que alguém orara por você, confia que em algum momento Deus vai atender essa oração. Amém? Diz que o muchacho alçou sua voz e o Senhor enviou seu ángel. Amém? E le hizo saber a la mulher que o Senhor tinha um propósito com esse muchacho. Aleluia, irmãos. Aleluia. Então, Deus lhe abriu os olhos. Aleluia. Eu me gosto, irmãos. Le abriu os olhos a la mulher, irmão. A mulher está sentada aí em um palo, em uma sombra. Não sei por onde venia essa sombra aí, em pleno deserto, mas aí está ela, mirando de lejos, esperando a morte do muchacho. Estava resignada com o problema, já não echava mais força para nada, esperemos aqui a morte. Aí de pronto vem o ángel, e não vem o ángel como resposta do coração de ela. Não vem o ángel como resposta da oração de ela, porque ela está resignada, está entregada à circunstância. Viene por el clamor de um muchacho, por las lágrimas de um muchacho. Quizá em algum momento, em algum lugar, alguém está derramando lágrimas por você. Alguém está clamando por você delante de Deus. Amém? Ou quizá tu hoje tens algo de relação com Deus, porque alguém rasgou seu coração delante de Deus. Este servidor que te está falando aqui, em o Brasil, há muitos anos atrás, era um brujo, era um homem metido com ocultismo, com brujeria, com satanismo. Este era eu, Pedro Barbosa.
Pero havia uma mamá que dobrava seu rodilho e orava dia e noite por mim, mientras eu estava nas encruzilhadas da cidade, fazendo hechizos e ofrendas a demônios, minha mamãe estava na Assembleia de Deus orando por mim. Me está entendendo? E Deus, em determinado momento, escutou a voz e o llanto de minha mamãe. Aqui estou eu. Já hoje, ela não está mais com nós outros, está em el Senhor, pero seguramente recebeu alguns galardones de parte de Deus. Por quê? Porque aqui estou eu, irmãos. Amém? Deus quizá está esperando llenar a copa, a taça, o cálice de las orações de los santos para venir a tu auxílio. Habrá alguém que está orando por você. Quizá tu pediste oração em uma igreja, fuiste a um culto porque o problema era muito grave, vou à la igreja porque alguém me disse que se vou à la igreja algo vai passar. E não fuiste perseverante. Não tuviste paciência, verdade que sim? Não tuviste tolerância e perseverança em esperar o efeito das orações. Amém? Então te cansaste, te resignaste, te fuiste da igreja sem dar-te conta que um dia fuiste a pedir oração. Sem dar-te conta que um dia estuviste aí frente ao altar, frente a um predicador, a um pastor, e tu fuiste por tua necessidade. Pero que passou? Esperavas que a solução fosse imediata. Amém? E às vezes estamos assim, irmão. Esperamos que a oração hoje seja contestada hoje mesmo. Estamos vivendo um cristianismo de micro-ondas, verdade? De fazer palomitas em micro-ondas. Em poucos segundos já está hecha a palomita. Com Deus não funciona assim, irmão. Com Deus haverá momentos em que Ele vai permitir que falte água em meio ao deserto. Com Deus, Ele vai permitir, como nos falou aí o martes passado, vai permitir que a hija de Jairo se muera. Vai permitir que Lázaro se muera. Às vezes Ele vai permitir o pior. Pero não é que o pior te vai fazer um dano maior de lo que tu estás vivendo, senão que é para a glória do Senhor. Se crees, verás a glória do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Palavra tremenda, o Senhor nos está falando nessa manhã, glória a Deus. Disse, levante o muchacho, eu tenho uma obra que esse muchacho, vou fazer dele uma grande nação, verdade? Então se diz que se lhe abriu os olhos e viu uma fuente de água, e foi e llenou el odre de água e deu de beber ao muchacho. Hermanos, Berseba, aqui estamos falando de Berseba, é onde essa mulher estava. Esse lugar chamado Berseba, Abraão havia aberto poços de água, irmãos. Amém? Poços de água. Mais tarde você vê a história, a partir do versículo 22 até o 34, habla de um poço de água chamado Poço del Pacto. Amém? Poço de Berseba era o poço de Siete, o poço do juramento. Abraão havia aberto poços de água nesse lugar. Não sei se a fonte de água que viu era o poço que havia aberto Abraão, mas havia uma fonte de água. Amém? Havia uma fonte de água e essa mulher não o veia. Eu quero dizer para você, irmãos, que às vezes em nossa resignação se nos vai a visão. Se nos turba a visão e não logramos ver uma solução, aunque está muito cerca de nós outros. Amém? A visão muitas vezes se nos turba, se nos põe oscura muitas vezes, porque estamos atribulados, porque estamos obstinados, porque já estamos entregados ao problema e à circunstância e dizemos, já não echo mais, já não peleio mais, já não oro mais, já não sigo essa coisa de igreja, porque de por si não passou nada, eu fui um domingo ali, oraram por mim, e me disse, eu passou, aqui o Senhor vai ser esse e aquele, e esta hora não me ha hecho nada, então nem sigo mais essas coisas. Falta paciência muitas vezes, amém? Falta paciência. Disse, hermanos, que se lhe turbou a visão à mulher. Havia uma fuente de água nesse lugar, hermanos, pero a mulher não veia. Disse que viu uma fuente de água. Eu não creio que Deus, vai abrir uma fonte de água. Não, a visão dela não lhe permitia ver, irmãos. Amém? E aunque Deus houvera hecho um milagre instantâneo, aún assim ela não estava vendo a fonte de água. Solamente viu a fonte de água quando se lhe abriram los ojos. Eu quero dizer-te a ti nessa manhã,
uma turbação, um problema, uma tribulação, um sofrimento excessivo, extremo em nossas vidas, uma resignação frente à circunstância, nos cega. Amém? Nos quita el ver a possibilidade de sair do problema, nos impide ver a solução, aunque esté muito cerca. Aleluia. Diz que se lhe abriu os olhos e viu uma fuente de água, llenou el odre, aleluia, e deu de beber ao muchacho. Quizá tu odre está seco nesta manhã, quizá em tu odre já não há mais água, já não há mais condição de vida, já não há mais condição de sair do problema. Tu miras o odre, já não há mais uma gotita de água para te dar aliento e fortaleza para seguir em tu deserto. Pero o Senhor te diz nessa manhã, eu abrirei tus olhos e te darás conta que há uma fuente de águas, um manancial de águas nesse lugar. Em lugar de tu deserto, eu abro uma fuente de águas. Aleluia, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Em lugar de tu deserto, em lugar de tu sequedade, em lugar de la escassez, onde a morte te está circundando, onde os problemas se estão avolumando e crescendo e multiplicando-se, eu abro uma fuente de água vivas, para que bebas, para que te alegres, para que te levantes e para que sigas hacia lo que tenho prometido para ti. E o muchacho não se iba a morir, hermanos, porque Deus tinha promessa a esse muchacho. Como se vai morir? Crê você que por falta de água se iba a morir em um deserto? Se Deus havia dado uma promessa a esse muchacho, havia uma promessa. Quizá tu tens promessa de Deus, já has escuchado as promessas que Deus tem para ti, mas tu estás aí resignado frente à circunstância, entregado, já escravizado do problema, e Deus te disse, não, levanta-te, te vou abrir os olhos para que veja. Há um panorama diferente ao redor tuyo. Deus está vendo um outro panorama, não é o mesmo tuyo. Amém? Nós outros, o panorama que vemos é destruição, é bancarrota, é divisão familiar, é enfermidade, é morte, é situação crônica que não há solução. Como sair daí? Não, Deus quer cambiar a visão panorâmica que tu estás tendo das coisas. Amém? E Deus te está abrindo os olhos nesta manhã para que tu visão seja cambiada, seja transformada. Amém? Que a visão panorâmica, que a visão que tu estás tendo nessa manhã não seja meramente uma visão circunstancial. Porque a visão circunstancial, diga-se, fundamentada e basada em las circunstâncias. Não, Deus te disse nessa manhã, quite a mirada de las circunstâncias. Oh, não. Veja com os olhos de Deus. Veja com a visão que Deus está vendo. Tu estás vendo um deserto. Tu estás vendo sequia, sequedade, arena caliente, sol queimando, a morte circundando ao muchacho. E o muchacho tem promessa do Senhor para ti. Pero Deus está vendo um manancial de águas. Aleluia. Deus está vendo fuentes de água em meio ao deserto. E nessa manhã Ele te abre os olhos para que tu veja como Ele vê, não como tu estás vendo. Amém? Duas visões, duas maneiras de ver. Agar e Ismael, duas visões distintas em quanto à resignação. Amém? A resignação de Agar le hizo sentar-se e esperar a morte. A resignação, diga-se paciência, del niño, o muchacho chamado Ismael, le hizo gritar, chorar, rompió o silêncio do deserto com um llanto tão forte que foi escutado no cielo. Me está entendendo nesta manhã? Quizá é o que Deus está esperando de ti. Quizá tu abres a boca apenas para murmurar, para reclamar da vida, para dizer, ai, não vou lograr, ai, todo está em um derrumbe. E a gente lo hace, é o que hace, hermanos. Quando você escuta quando a pessoa vem a te pedir oração por algum problema, a pessoa abre todo um livro de problemas e circunstâncias e te conta que a crise, que o dinheiro não está dando, que a enfermidade, que a farmácia, que o gerente do banco, que o licenciado, que o juiz. Então, se a pessoa está todo um histórico de bancarrota, de miséria, que nada sale bem, e que todo me vai feio, e que já não sei o que vou fazer, e me resignei, já estou resignado, já não hecho, já não hago mais nada. Como Agar estava resignada, se sentou a esperar a morte. Me está entendendo nessa manhã? E o Senhor está dizendo, não te pongas resignado em frente às circunstâncias, amém? As circunstâncias são difíceis, sim, Deus está vendo,
pero há solução. Há uma fuente de água viva em meio ao deserto e o Senhor quer que tu lo veas. Que tu llene tu odre de água e saia adelante. A resignação do muchacho le hizo gritar. Amém? Clamar em meio ao deserto. Te digo uma coisa, hermano. Chega um momento em que o clamor rompe o silêncio da resignação. Amém? E é o que Deus está querendo nessa manhã. Antes de tu abrir tu boca para murmurar e reclamar da vida, reclamar da escassez de dinheiro dentro de casa, da escassez de alimento, da enfermidade, do problema familiar, antes de tu estar aí com esse, sabe, com essa, em português dizemos ladainha, não sei se aqui disse essa palavra, verdade? De estar sempre chorando e resmungando e contando a mesma história uma e outra vez, e a cada quem que tu encontras em la calle, como está? Pura vida? Não, que pura vida nada, tá todo mundo em desordem. Esta vida, e esse vírus, esse governo, e esse dinheiro, e essa enfermidade, e só negativa, e só negatividade habla a pessoa, irmãos. E repite aquela novela para quem queira escutar e tenha paciência de escutar, a pessoa lo que conta é só pérdida. Amém? E Deus está dizendo, não é por esse caminho, não. Amém? Deus quer pôr um testemunho em tu boca. Uma palavra diferente, distinta em tu boca, amém? A lo mejor, se não tens, já estás cansado de estar repetindo a mesma novela, a mesma história, a lo mejor Deus está esperando que tu coração se rasgue delante de Ele, que um clamor rompe o silêncio da resignação, de aceitar as coisas assim como são, e abrir tu boca, e que tu clamor chegue ao cielo, e mueva a mão de Deus a tu favor. Me está entendendo nessa manhã? É isso que Deus está esperando de ti. Já deixe de andar computando perdas e fracassos e contando zeros da moneda que já se foram os zeros e não te deu nada. Não. Levanta tu clamor delante de Deus, porque esse muchacho clamou e Deus escutou a voz do muchacho. Amém? Que o Senhor escute a voz de tu clamor nessa manhã. Que o clamor e que esse grito de resistência rompa o silêncio do deserto nesta manhã e tu vês a mão do Senhor a tu favor. Glória a Deus. É outra história que eu quero ler para os irmãos. Está em 2 Reis. São histórias conhecidas, verdade? Pero é necessário para fortalecer-te na fé, para que tu entendas que Deus é tremendo, amém? Tremendo de bueno, tremendo de poderoso. A história de um rei chamado Ezequias. Eu não vou ler toda essa história. Te vou contar assim de forma panorâmica, amém? Ezequias não estava assim em buena com Deus, verdade? E Deus chega um momento e disse, veja muchacho, põe tua casa em ordem, verdade? E veja que disse o Senhor para ele. Em aqueles dias Ezequias caiu enfermo de muerte. Digo, enfermo de muerte. A enfermidade era para a morte. Se iba a morir da enfermidade. E vino a ele o profeta Isaías, hijo de Amós, e lhe dijo, Jehová disse assim, ordena tu casa, porque morirás e não vivirás. Não era palavra de homem, não era palavra do profeta, não era porque a suegra lhe queria ver hacerle daño que se muera este. Não. A palavra venia de parte de Deus. E o profeta está dizendo algo que escutou de Deus desde o cielo. E o Senhor lhe disse, Isaías, vete a esse homem e diga a ele que ordene sua casa, porque certamente se vai morir. Não viverá. Como estava a casa dele? Não devia estar em ordem, verdade que sim? Porque se o Senhor disse, ordena tu casa, é porque sua casa estava em desordem. Quantas desordens há em nossa casa, em nossa relação conjugal, em nossa relação com nossos filhos, em nossa relação em quanto ao pecado, como aceitamos o pecado assim por assim em nossa casa, porque a gente habla aí de um politicamente correto, não podemos falar de isso, não podemos tocar nesse tema, porque não é politicamente correto. Vê, irmãos, isso aqui, tem o poder de contrarrestar toda essa história de politicamente correto, amém? A gente diz, não é politicamente correto falar del aborto, ou usar a Bíblia para falar de homossexualidade. Não, irmão. A Bíblia é clara. Eu não estou nem preocupado com politicamente correto. Aqui está escrito. Não vou cambiar isso para agradar a B ou C, irmãos. E às vezes nós outros estamos aí subservientes, coniventes com o pecado,
porque não é politicamente correto falar. Então, se permitimos que o pecado entre em nossa casa e lo ouvimos e lo aceitamos como normal, amém? Me está entendendo nessa manhã? Ai daquele que diz bueno ao mal e o que é mal é bueno. Verdade que assim diz a palavra, irmão. Não podemos aceitar as coisas como são, resignar-nos quando o pecado se mete na casa, porque não podemos falar de isso. Hoje dia disse a gente, não podemos disciplinar a los niños, como se diz, uma nalgueada ao ninho, um toque, não sei, um navar, um farraço. Nós outros crescimos assim, irmão, e nenhum de nós outros cresceu traumado por isso. Quantos que estão aí me escutando, quizá, seus papás les pegavam quando eram ninhos, porque eram rebeldes, eram tercos, sei lá o que eram. Pero não cresceram traumados por isso. São pessoas de bem, aprenderam a respeitar, aprenderam valores e princípios, amém? Aprenderam a honrar os adultos, enfim, são pessoas de bem. E eles pegaram quando ninhos, não cresceram traumados por isso. Pero hoje não é politicamente correto. Então a gente aceita que os ninhos hagam o que seja, porque não podemos falar, porque o psicólogo, porque incluso aprovam leis, verdade? E lhe quitam a autoridade de los padres por isso. Então, hermanos, esse homem tem sua casa desordenada. E Deus disse, ordena tu casa. Quando falava de casa, na Bíblia, muitas vezes, casa não significa necessariamente a residência. Casa está falando de família, amém? La casa de fulano, ou seja, a família de fulano. Ordena tu família, ordena tu casa. Por quê? Porque essa enfermidade realmente te vai levar. O Senhor está dizendo, morirás e não viverás. Havia uma condena de morte sobre ele. E não era que Deus o estava condenando à morte. Era a enfermidade que tinha, que Deus sabia que essa enfermidade era para a morte. Pero como Deus está dizendo, bueno, te vas a morir. Pero antes de isso, ordena tu casa. Amém? Para que tu descendência não siga os mesmos pecados que tu estás seguindo. Amém? Que eles sejam diferentes, já quando tu te vayas. Pero disse a palavra, vê o que disse. Entonces ele volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequias con gran lloro. E falou a Deus que ele era perfeito, que hacía a vontade de Deus. Não creio que ao 100%, porque Deus falava de desordem na casa e na família. Pero o que chama atenção aqui, irmãos? É que esse homem chorou. Esse homem volviu seu rosto hacia a parede em humilhação delante de Deus, clamou, chorou, derramou sua lágrima delante de Deus. E o que passa aqui, que antes que Isaías, o profeta, se fuera, Deus volve a falar ao profeta e disse ao Senhor, eu he oído tu oração e he visto tus lágrimas. Amém? E é aqui que eu te sano. Ao terceiro dia subirás a la casa de Jeová. Será que Deus está declarando e prometendo sanidade a esse homem porque ele disse que havia sido de coração íntegro, porque caminhava em la verdade? Não, irmão. Deus, lo que tocou o coração do homem foi o clamor, foi as lágrimas, foi a humilhação com que ele se apresentou delante de Deus. Não são tus grandes obras que vão fazer com que Deus te dê sanidade e liberação de tu problema. Porque nada do que hagamos será recompensado por Deus através de nossas obras. Porque eu estou sendo buenas obras, Deus me tem que bendecir. Porque dou dinheiro a um predicador, a uma televisão, Deus me tem que prosperar. Porque hago esse, mas aquele, Deus me tem que bendecir. Não, irmão. Deus não é homem de negócio, que damos tanto, ele nos dá tanto. Isso não existe. Amém? Então, se Deus não está tomando em conta aqui, que ele disse que era de coração íntegro, que que andava em la verdade, que fazia coisas que agradavam ao Senhor. Não. O que moveu o coração de Deus é que disse assim, he oído tu oração. A oração foi o que Deus escutou. Amém? He visto tus lágrimas, e aqui eu te sano. Aleluia. Amém? Quizá nós outros dissemos muitas vezes, eu sou tão bueno porque isso me passa a mim. Não é assim que diz a gente, irmãos?
A gente está enfrentando um problema e o primeiro que disse é poner sua condição delante dele. Pero veja, eu sou tão bueno. Não hago dano a nadie, não persigo a nadie, sou bom chefe de família, cuido de meu filho, de minha casa, de minha esposa, de meu marido, lo que seja. Sou honesto, sou santo, sou íntegro. Como que isso seja o meio por la qual Deus te tem que bendecir? Não, Deus nos chamou para as boas obras. Se haces boas obras, a esto te chamou Deus. E não para negociar regatear com Deus, amém? Glória a Deus. Então, Deus não pôs cuidado a todo currículo que ele apresentou delante de Deus. E às vezes somos assim. Apresentamos um currículo, Senhor, veja meu currículo, eu sou santo, honesto, não hago dano a nadie, verdade? Deus está esperando a tua oração e tu clamor. Deus quer ver lágrimas correndo de tu rosto. Deus quer ver humilhação delante dele. É isso que Deus quer ver. Deus não quer que tu quede echando em cara a Deus lo que tu haces de bueno, de bonito. Não, não. É tu lágrima, é tu coração quebrantado, é o que vai mover a mão de Deus. E disse: e añadiré a tus dias 15 anos, e te livraré a ti e a esta cidade de mano do rei de Assíria. Deus faz um milagre na vida desse homem, depois manda o profeta dar uma comida aí, com higos, alguma coisa aí, bueno, ele é sanado. Deus lhe acrescenta à vida desse homem 15 anos mais de vida. Ele estava condenado à morte, irmãos. Pelo que foi o que moveu a mão do Senhor? Ele não se resignou, irmãos. Não se deu por resignado, por vencido. Amém? Não aceitou uma condena de morte que venia da enfermidade, não venia de Deus. É necessário que entenda isso. Não era Deus que está dizendo, te vou a matar. Não, não era isso. Não era Deus. Era a enfermidade que tinha poder para quitar-lhe a vida. Pero ele não se resignou, ele não aceitou passivamente. Ele clamou, volveu seu rosto hacia a parede, clamou ao Senhor, tocou o coração de Deus com sua oração, com suas lágrimas, e Deus lhe sanou de sua enfermidade e lhe acrescentou 15 anos de vida, uma sobrevida lhe deu Deus a esse homem de 15 anos. Sabemos que não foram os melhores 15 anos de sua vida, porque se ensoberbeceu depois, se volviu soberbo e terco, e hizo coisas tremendas, e abriu a porta do templo, sacou todos os ornamentos, instrumentos do templo, e entregou a um rei que estava ameaçando ele. Não se acordou que um dia Deus o livrou de seus problemas. A hora delante de um inimigo humano, ele vem e abre o templo e dá toda a riqueza do templo a esse homem. Foi algo terrível. E morre aí, não com muita honra, não. Não aproveitou os 15 anos que Deus lhe havia dado. Quero dizer uma coisa para você, irmão. Há pessoas que estão em meio a um deserto. E mientras seu coração não está devidamente quebrantado à presença do Senhor, mientras Deus está vendo que nesse coração, quando receba sanidade, quando receba liberação, essa pessoa se vai volver aos seus pecados outra vez, muitas vezes Deus não atende a oração. Deus estende o tempo de espera hasta que o coração realmente se converta. Me está entendendo? Houve um homem, 2001, 2012, estuvo aqui, em Carmona, em Nandaiuri, aqui, fazendo cruzadas de sinais e maravilhas e milagres, um grande homem, profeta de Deus tremendo, eu lo conosco, verdade? Quando regressou a Brasil, regressou contando o que Deus havia feito e o que Deus não havia feito. E chegou como que, não digo deprimido, mas chegou triste, porque havia estado em um lugar onde Deus não hizo os grandes milagres que havia dito que ia ser. Porque em oração Deus lhe revelava, vou fazer coisas tremendas quando vai a esse lugar. E sabe por quê, irmãos? Mais tarde se descobriu por quê. E ele contando que haviam pessoas em uma cruzada, e quizá alguém que me está escutando aí se vai acordar disso, ano 2001 ou 2012, não me acordo. Eu cheguei aqui em 2003, já havia passado isso. Diz que em meio à multidão, em uma cruzada, enfermos, paralíticos, pessoas com enfermidades distintas, alguns se codeavam e conversavam entre si: vea, se esse homem me sana, amanhã me vou a um baile. Você me está entendendo, irmãos?
Se esse homem me sana de mi cojera, de mi parálise, de mi enfermedade, amanhã me vou a los toros, a las fiestas. Porque tenho ganas de pegar-me uma boa bailada, tenho ganas de pegar uma boa borrachera e fazer algo, a divertir-me, a gozar-me, porque essa enfermidade me tem escravizado. Pergunto, Deus hizo os milagros que o predicador esperava? Não lo hizo, hermanos. Porque Deus sabia a condição do coração da gente. Alguns receberam sanidade, alguns foram tocados por Deus e suas vidas foram transformadas. Pero havia outros que estavam em meio à multitud, esperando um benefício para beneficiar-se de outra forma, para sacar proveito de outra forma. Então Deus vê esse coração e diz, não, eu vou esperar que tu te converta primeiro. Porque se te sano hoje mesmo tu te vas ao inferno, a las festas, a los vícios, ao pecado. Então se permite Deus que a enfermidade e o problema se estenda por um tempo mais. Se você me está entendendo nessa manhã, diga, Senhor Jesus, eu estou entendendo esta palavra. Quizá tu problema não ha encontrado solução todavia, porque Deus está vendo que tu coração todavia não é íntegro e recto delante de Ele. Ele está esperando que tu te convierta realmente, para depois entregar a bendição que tu estás pedindo a Ele. Porque se te entrega hoje o que tu lhe pides, tu echas a perder o que Deus te ha dado. Assim hace a gente, hermanos. São bendecidas, pero sem entendimento echam a perder família, negócios e todo, porque não entende que aquilo é uma bendição, la transformam em maldição. Esse homem teve uma sobrevida, 15 anos mais de vida, porque clamou. E o clamor dele foi escutado no céu. Não foi o profeta que escutou o homem, não, foi Deus que no céu escutou sua voz. E o outro passagem, hermanos, está... já sou quase uma hora falando aqui. Está em capítulo 10 de Marcos. Quero falar bem rápido aqui, amém? Para não estender-me muito. Pero amém, Deus está falando, vamos falar, amém? De por si temos tempo e a internet está funcionando bem, glória a Deus, aleluia. Alguém está comendo essa palavra, se está alimentando, amém? E outro passagem habla do cego Bartimeu, né? Marcos capítulo 10. Diz que Jesus saía de Jericó e seus discípulos e uma grande multitud, verdade? E Bartimeu, el ciego, verdade? Estava junto ao caminho, mendigando. Vê o Senhor, não, se dá conta que o Senhor está passando por aí e começa a gritar, né? E disse ele, começou a dar vozes, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. E seu grito e seu clamor era tão grande, tão intenso, que incomodava a gente, que molestava a gente. A gente dizia, ei homem, para de gritar, já deixe com essa coisa. Tu é cego, que vai esperar o quê? Me está entendendo, irmão? Tu condição já passou de ser crônica. Hein? É definitiva. Está cego, ou nasciste cego, ou a cegueira te agarrou em algum momento. Não há nada que fazer, já perdiste a visão. Você me está entendendo, irmão? Há coisas que não há como revertir. Se secou, já não há mais como vai ser. Há medidas por aí, mas não solucionam o problema. E a condição dele é definitiva. Não era apenas uma enfermidade crônica, era algo definitivo. Amém? Então, se a gente diz, não, pare com isso, repreendiam a ele que se calhasse, verdade? Pero ele, diz a palavra, clamava muito mais. Te quero dizer nessa manhã que quizá esse homem estuvo por muito tempo resignado com sua cegueira. Resignado com sua condição de cegueira. Pero vas a Jesus nesta cidade e essa resignação e esse aguante e esta conformidade com a situação se convierte em um grito de clamor, hermanos. É isso que Deus está dizendo nesta manhã. Quizá te has resignado, quizá has aceitado a situação assim por assim, porque já não há nada mais que fazer. Pero Jesus está passando por aí nesta manhã. Aleluia! Jesus está passando por tu casa. Jesus está passando por tu vida. Jesus está passando por tu deserto. Como o ángel do Senhor visitou Agar no deserto. Jesus está passando em tu deserto. Jesus está passando em tu caminho.
Porque esse homem está junto ao caminho. Em que caminho estás? Postrada, cansado, cega sem conseguir ver. Pero Jesus está passando por aí. E em meio a tua aflição, em meio a tu problema, Jesus está passando por aí. E o que vai mover a mão do Senhor é escutar tu clamor. Se tu não clamas, se tu não lhe gritas, se tu não lhe pides, se tu não suplicas, se tu não lhe ruegas a Deus com coração quebrantado delante de Ele, Ele não escutará tu voz. Amém? Mientras Bartimeu vivia em seu silêncio e em sua cegueira, não lhe passava nada. Pero chega um determinado momento, que ele rompe o silêncio. É isso que o Senhor está esperando de ti nessa manhã, que tu clamor rompa o silêncio da resignação, de aceitar as coisas como estão. Que tu clamor alcance o cielo, porque disse que esse homem clamava aún muito mais. E a gente dizia, cállate, já não moleste ao maestro, estamos a prisa, caminhando hacia um outro lugar. Pero disse que o Senhor se detuvo. Amém? Alguém está clamando por meu nome aqui. Quem sabe tu estás clamando por o nome do Senhor, pero lo estás haciendo com murmuração, com reclames. Amém? Hazlo com súplica. Hazlo com petição, hazlo com coração quebrantado delante de Ele. Aumenta a voz de tu clamor. Não importa que moleste a gente, não importa que a gente te diga, cállate, tu problema é definitivo, é irreversível. Amém? O que tem parálise, que está numa silla de ruedas, o médico diz, é irreversível, não há mais como. Amém? Já a médula já não está na posição, já os nervos não funcionam, já os tendões, os huesos, já não há mais como, já hemos hecho de todo. Quizá ha nascido desta maneira com uma discapacidade, não há nada mais que fazer, resigna-te e aceita as coisas como são. Pero esse homem, aunque seu problema era definitivo, diz que ele clamava aún mais, ignorou o que a gente lhe dizia. Amém? Há um momento que tu tens de ignorar o que a gente te disse. E em tu casa te disse, já não siga mais em isso, já não busque mais isso, já não vai mais a tal lugar, já não siga mais com essa Bíblia. Pero tu dizes, em algum momento o Senhor vai passar por aqui. Aleluia! Em algum momento o Senhor vai passar por tu caminho. Em algum momento o Senhor vai passar por Jericó. E nessa manhã o Senhor te disse, nessa manhã, aleluia! Em algum momento o Senhor passará por tu deserto. Amém? Em algum momento o Senhor escutará a tua voz. É isso que o Senhor está dizendo nessa manhã. Aleluia, glória a Deus. Disse entonces, deteniendo-se, mandou chamar-lhe, e chamaram ao cego, dizendo-lhe, tem confiança, levanta-te, te chama. Que câmbio, verdade que sim, irmãos? A gente que dizia, cállate, agora diz, tem confiança. Me está entendendo? Quando o Senhor interviene, quando o Senhor escuta a voz de tu clamor, aún os incrédulos estarão aí para te ajudar a sair do problema. Aún os impíos, Deus los prospera para bendecir ao justo. Me está entendendo, irmãos? Aún os que te persiguen, aún os que não creem em lo que tu crees, estes se conviertem em ajudadores para ti no momento de sair do problema, porque o Senhor se detuvo, disse, deteniendo-se. E a gente disse, levanta-te, tem confiança, ciego. Aleluia. Então, se arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. E já sabemos o que passou. Que queres que te haga? Que vuelva a ver, que recobre a vista. Foi sanado, foi liberado de sua cegueira. Amém? Muitas vezes, hermanos, o que a gente echa de ver é nosso problema. Me resulta surpresa, hermanos, uma surpresa agradável, saber que esse cego tem nome. É verdade que sim? Em alguns passagens da Bíblia, as pessoas eram conhecidas por sua enfermidade, por sua discapacidade, por seu problema. A mulher do fluxo de sangue, sabe você como se chamava? A hija de Jairo, sabe você como se chamava a hija de Jairo? Sabe você como se chamava os demais ciegos, leprosos, cojos, paralíticos, endemoniados, que estavam em Jerusalém, ou em lugares onde Jesus ia e sanava essa gente? Muitos não tinham nome.
Pero Bartimeu tinha nome, era conhecido por seu nome. El ciego Bartimeu. Pero em la realidade, hermanos, muitas vezes nós somos conhecidos por o problema que temos. A gente ignora nosso nome, ¿por quê? Porque nosso problema está por encima incluso de nossas origens, de nossa identidade. O problema às vezes cambia nossa identidade, de maneira que a gente não vê nossa identidade, não te vê a ti, vê tu problema. Sabe quando você tem uma pessoa que tem alguma situação em sua casa ou em sua vida, em la comunidade onde tu vives? Sabe o que diz a gente? Onde vive fulano? Ah, vive aí, a la par daquele senhor que anda de muletas. Sim ou não? A la par daquele senhor que é ciego. A la par daquele borrachio. Sabe aquele borrachio aí? Está entendendo, irmão? Muitas vezes a pessoa não te vê mais por tu nome, te vê por tu problema, por tu situação. E a resignação também tem esse problema. Ademais de quitar a visão, te põe em uma condição em que tu te vês negada tu própria identidade. E tu te vês a ti em tu discapacidade, em tu problema. Já nem tu nome mais tu te acorda. Antes tu era doutor, antes tu era um produtor de alguma coisa. Antes tu tinha obras, tu trabalhava, tu produzia. Hoje dia tu, o que tu vês é apenas tu problema e tu discapacidade. Me está entendendo? Te has olvidado de tus origens, te has olvidado de tu identidade. Muitos se han olvidado incluso de su chamado em Deus, porque lo que estão vendo é seu problema. Você me está entendendo? É tremendo saber que Bartimeu era conhecido por seu nome, ciego Bartimeu, quando em realidade muitas vezes as pessoas são conhecidas por seus problemas. Ali é o borracho, aquele ali é o drogadito, não sei como se chama, pero le dicen drogadito. Ali é o marihuano, verdade? Aí aquele ladrão ou adúltero, não te conhecem por o nome, conhecem por tu problema. Pero Bartimeu tinha nome, é isso que eu quero chamar para ti. Não todos cegos em Jerusalém, em la Palestina, eram chamados por seu nome, pero Bartimeu tinha nome. Eu quero dizer para ti, tu problema não é mais grande que tu nome, é isso que eu quero dizer para ti. Tu problema não é maior que tu identidade em Deus, que tu propósito em Deus. Deus te vê por tu nome, não por tu problema. A gente te mira por tu problema. Ali o borracho, ali o que se meteu em bancarrota, ali o adulto, ali o drogado, ali o mentiroso, ali a mulher irresponsável. Não sabem tu nome, pero miram tu problema, miram tu pecado, miram tu enfermidade, pero Deus te vê por tu nome. Jesus não vê a Bartimeu por sua cegueira, vê por seu nome, vê por sua identidade em Deus. E a identidade e o propósito de Deus em Bartimeu é que ele recuperara a vista. Porque o grande propósito que Deus tinha com Bartimeu não era em sua cegueira, sino em recuperar sua visão. Porque diz que a partir do momento que recupera a visão, seguia a Jesus em el caminho. Amém? Tu enfermidade, tu problema não glorifica a Deus, pero se a solução que Deus te apresenta, isso vai glorificar ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Que tu estejas resignado frente a tua situação, não, que tu clamor hoje rompa o silêncio da resignação. Amém? E disse o Senhor, eu te chamo por tu nome. Te puse sobrenome, amém? A gente te disse e te mira por tu problema, eu te chamo por tu nome, tenho tu nome escrito em meu livro. Tu nome tem propósito, tua existência tem propósito. Tua enfermidade não é para a morte, tu problema não é para a destruição. É para glorificar o nome do Senhor em la solução que Ele vai apresentar. Você me está entendendo nessa manhã, assim ou não? Glória a Deus. Que necessitava Ismael no deserto? Ismael lhe faltava provisão. Provisão de água e provisão de pão. Aunque a Bíblia não habla de pão, pero sim lhe ia faltar pão tarde ou temprano. A Ismael lhe faltava provisão e Deus entrou com provisão e não lhe faltou água. E enfim, esse homem foi um grande homem. Amém? Tanto é que os árabes hoje, quem são os árabes? São os ismaelitas. Amém? São os filhos de Ismael. Deus cumpriu, uma grande nação ia nascer a partir de Ismael, que por Sara e por seu pai, ou quizá por sua mamã, estava condenada à morte. Pero clamou
e o Senhor escutou a voz do muchacho. Se tu estás na condição de Ismael nessa manhã, em que te está faltando provisão, o Senhor é o Deus que provê. Jeová Jireh estende su mano sobre ti e te dá o que tu necessitas. Se tu estás na condição de Ezequias, Ezequias tinha uma condena de morte. Amém? Quizá uma enfermidade que tu tens aí, não sabe por onde ir. Quizá um problema que já é morte em tu vida, em tu negócio, em tu família. E o Senhor te disse a Ezequias: le sané e lhe di 15 anos de vida a mais. Quizá Deus te quer dar uma sobrevida em frente a esse problema que tu estás enfrentando. E a Bartimeu, a enfermidade e a discapacidade, ele era irreversível. Amém? Irreversível, era cego, não havia como. Amém? Pero disse que o Senhor se detuvo ao clamor de esse homem chamado Bartimeu. Que tu voz chegue ao cielo nesta manhã e o Senhor diga: ah, minha irmã está orando, minha irmã está clamando a mim. Amém? Que Deus reconozca tu voz associada com tu nome e com seu propósito. Me está entendendo nessa manhã, igreja? Quando nossa voz alcança o trono de Deus, Deus se acorda que essa voz está conectada a um propósito. Aleluia! Tu voz está conectada a um propósito, pero é necessário que tu voz toque ao cielo, que tu voz toque o coração de Deus, que Deus se detenga como se detuvo Jesus a la voz de Bartimeu, e Deus associa a voz do que clama com o propósito que ele escreveu em seu livro, e quando essas duas coisas se unem, há sanidade, há liberação, há transformação de vida. Amém? Tu voz e tu nome estão associados a um propósito. Não deixa que o propósito morra no deserto contigo, porque Deus tem vida para ti nessa manhã. Amém? Diz o Senhor Isaías 45:4: te chamei por tu nome, te puse sobrenome. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Clama a mim e eu te responderei. Amém? E te ensinarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Pero tens que clamar para que essas coisas te sejam reveladas. Amém? A revelação de algumas coisas em nossas vidas não chega a nós outros sem antes o clamor chegar ao cielo. Amém? É o clamor muitas vezes que desata secretos muito guardados em el coração de Deus para a minha vida e para a tua vida. Se não clamas, Deus não escuta a tua voz. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesta manhã. Há um grupo de pessoas aqui conectadas. Temos aqui Carlos Arroio, aí em Palmares. Deus te bendiga. Tatiana, Deus te bendiga. Glória a Deus, está acompanhando a palavra. Mine Hidalgo, oh aleluia, Deus te bendiga. Quiros, Rose, Quiros ou Quiros, não sei, como deve ser Quiros. Rose, Deus te bendiga, minha amada irmã, que a bendição de Deus visite tu casa nessa manhã. Denis Brenes Hernandes, que a bendição de Deus te visite. Surielia em São Paulo, Maria Moura também em São Paulo, que a bendição de Deus te alcance. Mari Carvalho, bendiciones. Mari Carvalho aí em Brasil, penso que deve estar em São Paulo. Amém. Sori Trejos, Deus te bendiga, essa palavra é para ti, para Armando e tua família. Amém. Beatriz Castro, muito tempo não la veo, que a bendição de Deus esteja sobre tua vida. Amém. Beatriz, tu conheces a Deus, sabe que Deus é tremendo. Has tenido experiências com esse Deus maravilhoso, amém? Que tu voz sempre toque o coração de Deus, porque tu voz está conectada com um grande propósito, amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, quero orar por essas vidas nesta manhã, né, irmão? Glória a Deus. Clama justo e Deus os ouve e los livra de todas suas aflições, amém? Salmo 34. Glória a Deus. Quero orar por Mirna. Tem situações em seus negócios, que Deus prospere tu negócio, que haja uma abundância, uma multiplicação de clientes buscando os produtos que tu vendes, amém? Buenos clientes, verdade, que paguem ao dia e todo o mais. Roiner e Evelyn, por porta de trabalho, que Deus abra a porta de trabalho a Roiner, também a Evelyn, aí onde estão, que Deus pueda bendecir suas vidas com trabalho, amém? Porque o trabalho dignifica o homem. E bendice a família. Alejandra Ángela, aí em México, aleluia. Alejandra, por petição de seu marido Gustavo Cruz, pastor Gustavo, allá em México, quero orar também por essa vida.
problemas com nervo ciático, problemas de diabetes e dolores no corpo, problemas para locomover-se, dolores nas articulações, enfim. Não sei que problema tu tienes nessa manhã, se é de enfermidade, como era o caso de Ezequias, se é por falta de provisão, como era o caso de Ismael em meio ao deserto, não sei se é o caso do cego Bartimeu, que era um problema já irreversível, já era definitivo, não havia nada que fazer, não importa a tua condição. E nesta manhã, que o clamor de tu voz, que o sonido de tu voz rompa o silêncio de la resignação, de la aceitação de las coisas assim como são, e que Deus escute tu clamor, que o Senhor estenda sua mão sobre ti e a bendição te alcance. Senhor, oh Deus, oro por essas vidas nesse momento, por todos aqueles que acabo de dizer seus nomes, com suas situações, com seus problemas, com as circunstâncias que estão vivendo. Tu nos habla hoje de um rompimento, Senhor, oh Deus. Los cielos se abrem muitas vezes porque nossa voz provoca um rompimento de barreiras, de obstáculos que estão delante de nós outros, e nossa voz alcance o trono de graça. Eu quero pedir-te nessa manhã, Senhor, inclina tus ouídos à voz de um povo, inclina tus ouídos ao clamor de aquela madre que clama, que ora por seu filho, por seu ninho, Senhor, ó Deus, em la enfermidade, em la droga, em no vício, ou que está em uma cárcel, está em um hospital, aquele familiar que clama por um ente querido que está ao borde da morte, ameaçado por uma enfermidade, que está desahuciado, já não crê mais na ciência que pode ser algo. Senhor, que esse clamor chegue ao cielo nessa manhã, que haja um rompimento, Senhor, de todo obstáculo, de toda barreira, e que a voz do clamor, Senhor, de um santo, de um justo, alcance tus ouídos nesta manhã. Inclina, amado Deus, tu ouído a las orações desse povo que clama por trabalho, que clama por negócios, que clama por sanidade, que clama por liberação. Oh Senhor, oh Deus de la glória, que clama por liberação de vícios, liberação de ataduras, de esclavitud espiritual e emocional. Senhor, oro por essas vidas que necessitam de um milagre financeiro nesta manhã, ou que se desate nessa manhã uma atmosfera, um derramar de milagres financeiros em todo aquele que está atribulado, já sentado como estava aquela mulher resignada, esperando o derrumbe, esperando a morte que se acercava a ela e a seu filho. Senhor, que essa vida se levante, Senhor, ó Deus, de sua resignação, de sua aceitação, Senhor, de la circunstância, e clame ao cielo para que a bendição tua descenda. Senhor, ó Deus, aonde te digam, já não clames mais, já não sigas mais, ignora essas vozes, que sai o mesmo inimigo te diz a tu coração, já não sigas orando, vê, a Deus não te atendeu, vê, o pastor orou e não passou nada. Não, tu sigues orando, tu sigues clamando, e que tu voz vá tomando corpo, vai aumentando em volume cada vez mais, até o momento em que o Senhor disse, agora é um momento que eu te vou a bendecir, aleluia, glória a Deus. E nessa manhã eu oro por ti, nessa manhã, Alejandra, ali em México, Senhor, bendiga tu sierva, oro por sanidade, Senhor, é o nervo ciático, os médicos disseram que já não é nada que fazer nesse caso, siga tomando tus medicamentos, tus pastilhas para o dolor, e esperando que a cada momento vai haver uma crise, uma nova crise, e o problema vai venir, vai depender do câmbio de clima, enfim, pero Senhor, ó Deus, tu sierva não está resignada à enfermidade, tu sierva não está resignada, Senhor, ó Deus, e a oração de nessa manhã vai de encontro à voz de tu sierva que clama dia e noite, Senhor, por sanidade em sua sangre, em seus nervos, em seus tendões, em suas pernas, nesse nervo ciático que se enderece, que se posicione, que se ponga na posição correta, sem afetamento em sua mobilidade, em nome de Jesus. Oro por aquele, Senhor, que sofre de diabetes, aquele que tem câncer, aquele que tem um tumor, Senhor, que o médico ha dito que o tumor está crescendo e que não há nada que fazer, que é uma área difícil de fazer cirurgia, que não há mais como operar, é esperar que o tempo diga o que vai passar. Não, Senhor, oh Deus, nos levantamos contra toda resignação, de aceitação, de pensar que já todo é assim mesmo, de submissão, ó Deus, e de esclavitud ao problema. Nos levantamos, Senhor, contra toda
espírito de enfermidade nessa manhã e declaramos que todo tumor se seca imediatamente. Se tu tens aí um problema de tumor, de câncer, problemas em tu corpo, algum órgão afetado por algum tumor, eu declaro nesta manhã que o Senhor derrama poder de sanidade na palavra. E essa palavra te alcança, essa palavra te toca nessa manhã, e esse tumor desaparece. Tu, mulher que vive apalpando o peito com medo de algum tumor, de alguma situação diferente, eu declaro que essa protuberância se desaparece imediatamente, esse crescimento desordenado de tus mamas desaparece, se equilibra agora mesmo, todo dolor, todo mal-estar, toda célula que está enferma, agora recebe vida em nome de Jesus. Todo tumor se seca, sale como por la raiz de tu corpo e tu encontras sanidade em Deus. Tu que tem problema de articulação, problema de mobilidade, não podes caminhar, não pode mover, não podes estender a mão, tocar, agarrar coisas, palpar. Senhor, oh Deus, nessa manhã eu declaro sanidade, eu declaro milagros criativos, que cresçam ossos nesta manhã, que se estirem nervos nessas manhãs, que cresçam, Senhor, ó Deus, células sanas em nome de Jesus, nesses corpos, em nome de Jesus, terridos, piel nova, aí onde está faltando piel, Senhor, em nome de Jesus, mobilidade, Senhor, restauração em seus corpos, sanidade completamente, Senhor, ó Deus, recibam de parte de Deus. Alejandra, aí donde em México, em nome de Jesus, o poder de sanidade, a palavra do Senhor te visita. Pastora Alejandra Ángel, aí em México, em nome de Jesus. Pastor Gustavo Cruz, bendiciona a tua vida. Bendigo, Senhor. Francisca Ángel, allá em Califórnia, bendiga tu sierva. Su marido, abre portas de trabalho allá em Califórnia para tu siervo. Em nome poderoso do Senhor Jesucristo, que o clamor de um povo, Senhor, ó Deus, alcance tu trono nessa manhã. E eu quero repetir isso para ti, porque é algo que Deus me acaba de dizer aqui mesmo, nesse momento. Eu não tinha isso escrito. Meu irmão, tu nome está vinculado a um propósito, me está entendendo? Por isso Deus não te vê por tu problema. A gente te diz, eu cieguito, eu discapacitado, é assim que diz a gente? Eu marihuano, eu drogadito, eu borracho. Não, Deus te vê por tu nome, porque tu nome está associado a um propósito. Então, se o clamor tuyo, quando chega ao cielo, Deus sabe que és tu que está clamando, aleluia. Ou quando alguém clama a tu favor, Deus reconhece que esse nome que alguém está dizendo e ponendo delante de Deus, está associado a um propósito que Ele escreveu quando tu estavas no ventre de tu mamã, amém? Glória a Deus, desde o ventre de tu mamã, eu te conheci, disse o Senhor ao profeta, que aún não era profeta, Jeremias, amém? E te chamei para profeta das nações. Há um propósito de Deus em tua vida, tu nome está vinculado a um propósito, é isso que eu quero dizer para ti, amém? Glória a Deus, e nessa manhã te vou dizer que haja um rompimento do cielo em tua vida nesta manhã, amém? Que tu clamor rompa toda barreira e todo silêncio da resignação, e que Deus estenda a tua mão, traindo sanidade e poder sobre tu vida. Aí, Geo Ferreira, desde Avelino Lopes, aí em Brasil, amém? Glória a Deus, essa nação linda, hermosa, meu país. Oro por toda a minha família, todo aquele que tem alguma enfermidade, algum problema. O que o Senhor está esperando é que tu voz toque ao cielo, amém? É isso que Deus está esperando. Ele sabe que tu nome está associado a um propósito. Quizá tu te has olvidado disso, mas não se ha olvidado, não. Tu escutou um dia que Deus tinha propósito contigo, mas o problema e as circunstâncias foram crescendo tanto que tu te has olvidado de tu nome. Hoje te reconhece a ti por o problema. E a gente diz, eu marihuana, eu borracho, eu enfermo, eu discapacitado. Deus te chama por tu nome, amém? Porque o tu nome está vinculado a um propósito. Deus te bendiga, amém? Desfrute desta canção aí e siga orando ao Senhor, amém?